realmente cumprir o propósito, vão ao supermercado, na fila do mercado, fala de Jesus para outra mulher que está na fila, vai ao salão, fala de Jesus para as mulheres que estão no salão, vão à academia, fala de Jesus, e ainda pode ver isso aqui. Com os olhos da fé, vamos ver aqui, olha, fulano trouxe aquela que evangelizou lá na academia. Ciclana trouxe aquela que evangelizou lá na fila do mercado. E assim, cada lugar que vocês chegaram, vocês estiverem evangelizando, porque graças a Deus nós somos mulheres que cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, e por isso fica mais difícil nós sairmos todos os dias para falar de Jesus de porta em porta, mas nós vamos a serviço da nossa própria família e ali aproveitamos para falar de Jesus. Não fica pesado para ninguém. Todas vão ao supermercado, não vão? Então lá está o campo missionário de vocês. Todas vão ao salão de beleza. Ali é o campo missionário. Não percam tempo, porque Jesus está voltando. Mas eu já posso ver pela fé. Está cheio aqui de pessoas que vocês evangelizaram, possam enxergar isso pela fé. E como em fé sem obra não existe, né? Então, se eu estou vendo pela fé, eu vou ver também a obra feita. Todas realmente trabalhando nesse campo missionário que Deus entrega a cada um de vocês. Tem os lugares que vocês vão a serviço do lar e que aproveitam. Louvado seja Deus, porque sempre Ele deve ser louvado, e eu estou desde a manhã empolgada com o que está acontecendo com as crianças. Pela manhã foi muito lindo. Também nós tivemos crianças brigando para falar no microfone, porque decoraram a semana toda, mamãe ensinou a semana toda e só tinha um microfone para 3. Ai não, cada um queria falar, e foi lindo demais. Aí, como teve um que não conseguiu, chegou e disse que o pai fez queixa. O senhor passou a semana toda me ensinando e eu não tive vez para dizer meu versículo? Aí o pai veio fazer queixa de frente. Bispo, ele está falando que ensaiou comigo a semana toda e não deu para ele falar, ele queria falar sozinho. Falar um versículo decorado. Aí o bispo botou ele para falar, ele falou, ficou feliz. Então foram 3 crianças que tinham decorado o versículo. Eles não tem problema se ler. Eu disse que estão livres para ler ou para decorar. Se decorar, ótimo. Se não decorar, lê o versículo. O importante é começar a vir à frente a profetizar. Porque nós sabemos que esses são os últimos dias da igreja na terra. E o Senhor disse: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Então nós precisamos estar profetizando, nossos netos, aqui na frente, como diz a palavra, profecia. Quando eles dão o versículo da Bíblia, estão profetizando. Então vocês todas orem, quem não é mãe, orem pelas mães, para elas terem esse tempo com seus filhos, de ensinar o versículo. É colocado toda semana no grupo de vocês, na congregação. As mães pegam o versículo e começam a estudar com os filhos. E no domingo apresento aqui. Não se preocupe se não vier decorado. Se sabe que o filho não decorou, você escreve no papelzinho, porque se não colocar ali, ele já está com garantido, com o papelzinho na mão. Certo? Foi entendido? Então, a rede de mulheres tem tudo isso. Tem cuidado de evangelista e tem cuidado da casa. Evangelizar, cuidar dos nossos filhos, ensiná-los a viver a palavra. Certo? É isso que nós estamos fazendo aqui. E temos também uma novidade, que é a live 3 horas da manhã. Eu estou dizendo que eu, pela graça de Deus, o Espírito Santo fez como eu pedi. O Espírito Santo me acorda às 2h30, exatamente às 2h30 que me acordou. Aí eu fui fazer a live, eu me arrumar primeiro, aí às 3 horas eu estava fazendo a live. E sei que é difícil para vocês, não é? O maridinho está lá abraçadinho para largar o maridinho e ver a live, participar é difícil. E mesmo que não sejam solteiras também, é difícil, porque todas as solteiras hoje vão para o trabalho, fora de casa. Então vocês podem pegar no grupo, a hora santa está sendo feita, eu mando
Aí vocês pegam no grupo, oram junto, concordam e recebem sua bênção também. Quem pode pegar no horário ao vivo é melhor, né? Porque é mais emocionante. Mas quem não pode, o link assim que eu termino a live, ela é salva, envio para os grupos e às vezes até envio individualmente para algumas pessoas. E aquelas pessoas não olham para o grupo, aí eu mando para as pessoas. E aí pronto, sai alguém concordar, certo? E Deus abençoar, tá bom? A gente tem que orar pelos nossos filhos. Porque tem, o foco do inimigo é pegar os filhos. Se ele quer maltratar alguém, ele vai logo nos filhos. E tudo que vier para maltratar a gente, tem que vir logo nos filhos, nós temos que orar por eles. Só essa foi a novidade. As crianças falando na frente do domingo, a live, 3 horas da manhã, todos os dias. Amém. Todos os dias. Deus permitir isso todos os dias. Então, nós vamos entrar agora no assunto de hoje. Que tem como tema Amar o valente e liberte as vidas. Repita isso para a pessoa que está do seu lado. Você está prestando atenção, meu irmão? O que a apóstola falou, o tema de hoje é Amar o valente e liberte as vidas. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aprender como é que amar o valente. Como é que amar o valente? Jesus ensinou para a gente? Jesus ensinou, não foi? Como é que amar o valente? Está tudo escrito na palavra. Mas eu quero mostrar para vocês, antes de colocar nos versículos, eu quero mostrar para vocês uma maneira de amarrar o valente, entre muitas, né? A gente tem cumprir alguns princípios para poder amarrar o valente, com legalidade, com a vida cheia de legalidade, cheia de brechas. Aí não pode amarrar o valente nunca, só tem que ficar com a vida de santidade. Santidade é não ter pecado escondido, tudo confessado, tudo direitinho, né? E eu quero colocar nessa tarde uma das maneiras de amarrar o valente, que é estar amando uns aos outros. Ninguém se amar uns aos outros vai poder amarrar o valente. O amor é a base de tudo. Deus é amor. Então, nós falhamos muito no amor. E vamos consertar isso, não é? Eu gostaria de apresentar nessa tarde, vou apresentar nessa tarde. Vocês olham para trás, ali está a pastora Elizabeth, com o filho dela, que o papai disse deu, que ela cuida com muito amor, e mais outro filho e mais outra filha. Está com seus filhos aqui. Pode bater palma mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se nós vamos amarrar o valente, deixando a legalidade dessa, não amarra não, queridos. Eu estou falando, Deus está falando comigo. Porque eu uso a maneira de visitar as pessoas através de áudios. Mas nesses dias, nem por áudios, eu visitei a pastora Elizabeth. Há muita coisa para fazer, muita coisa. Não pode passar muitas coisas sem o amor, porque não vai dar em nada. Então a gente não pode não estar em uma posição de visitar, mas a gente pode mandar uma palavra, um versículo, até chega na hora exata que ela está precisando. E a gente pode fazer isso. Será que todos têm o zap da pastora Elizabeth? Não fica difícil de ter, de ver. Só é perguntar qual o grupo que a senhora está. Ela vai dizer o grupo. Se você não estiver, você vai pedir para ela pessoalmente. E se você estiver no grupo que ela está, só olhar lá no privado e já sabe mandar mensagem para ela. Eu estou lembrando da senhora, Deus me fez lembrar com essa palavra. E manda a palavra de Deus, que você ouvir para passar para ela. E isso vai fazer com que ela passe por essa aflição vencedora. A palavra de Deus diz que são muitas aflições do justo, mas Ele nos livra de todas elas. Então ela vai passar por essa aflição. Deus vai
ninguém sabe o dia nem a hora, mas vai acabar essa aflição. E o que é certo é que quando acabar a aflição, ela estará cheia do Espírito Santo, com mais poder de Deus, mais vitoriosa, porque Deus não permite nada nas nossas vidas que não seja para crescimento espiritual. Tudo é para crescimento espiritual, mas precisa que todos nós estejamos juntos, ajudando o irmão. Eu fico tão feliz quando alguém me ajuda com Eliseu. Eita, que alegria! Hoje ele estava mesmo, hoje à tarde ele não veio porque ele estava mesmo agitado hoje. Ninguém sabe o que foi. Ficou agitado, estava caminhando pela igreja toda, eu pregando, ele andando, sentava em um lugar, sentava em outro. Aí o pai foi dizer para o pai, e aí o pai disse, então agora à tarde ele vai ficar comigo. Ficou com o pai. Mas é tão bom quando alguém dá uma palavra sobre ele, né? Muito bom. Porque só Deus sabe a luta que é para uma mãe que tem um filho especial. Segundo os psicólogos, nós éramos para ser acompanhados 24 horas por dia. Não pode ficar sozinho. Uma mãe que tem um filho especial, segundo a ciência, é para estar com muita gente envolvendo-se com ela, ajudando nessa luta que ela tem. E eu recebi a palavra de uma psicóloga que disse que eu sou uma heroína. Se essa pessoa deixa que eu sou uma heroína, imagina a pastora Elizabeth. Essa psicóloga diz assim, ela é uma heroína, porque essa passou essa luta toda dentro de um sítio, sozinha, porque todos sabem que o apóstolo vivia o tempo todo evangelizando, foi um meio mundo de gente. Quem não sabe, eles ficam sabendo. Cada canto dessa cidade tem alguém que o apóstolo Deus ganhou. Então ele não estava me deixando no sítio sozinho porque ele fosse uma pessoa qualquer, porque ele é um santo homem de Deus e ele quer realmente amarrar o valente, que é a missão de hoje, é o tema de hoje, né? Então ele quer e tem feito isso, está amarrando o valente. Por conta disso, alguém tem que pagar o preço. Eu tenho que ir como esposa junto com ele, permitir que ele fosse fazer isso, amarrar o valente, e eu ficar com o filho sozinha dentro do sítio. Mas Deus não desamparou. Deus sempre mandava alguém para estar comigo naquele momento mais difícil, nos momentos mais difíceis. Então, já sabe como é que se amarra o valente? Passando pelas aflições sem murmuração. Nada. Está doente? Está com a dor? Você pensa que eu não sinto dor, não? Vocês pensam que são quase 30 anos no ministério, vocês nunca me viram na cama, não vão ver em nome de Jesus, doente. Nunca me viram me queixando de doença, só faço testemunho do que Deus já fez. Por quê? Porque eu sou melhor do que vocês? Não. É porque eu quero amarrar o valente. Amém. Não se amarra o valente murmurando, ai, me dói, não sei o que, nem fale na dor. Fale do que Cristo fez. Ele levou nossas dores, nossas doenças lá na cruz do Calvário. Nem fale na dor. Amém. Nem fale, porque é isso que o valente quer. É que a gente fique pegando-se a isso e aquilo, doença essa, doença aquela, problema esse, problema aquele, porque é para o tempo passar e ele ficar lá solto, aprontando, solto e aprisionando as vidas que têm que vir para as mãos de Jesus. Então vamos aprender a amarrar o valente? Amém. Amarrar o valente é assim, não se preocupar com nada dessa vida, que nossa vida não é para. Aqui não é o nosso pé, não é o nosso lugar, nós estamos aqui passageiros, nós somos apenas alguém que está passando por aqui, não é o nosso lugar é no céu com Cristo. Então, vamos nos preocupar dos problemas dessa terra e vamos ficar ligados em amarrar o valente e libertar as vidas, que Jesus vem mais rápido e nós estaremos com Ele para sempre, nos novos céus e na nova terra. Glórias a Deus, aleluia. Então, como é que se amarra mesmo? Eu sei que algumas situações aqui, ao vivo e a cores, né? Pastora Elizabeth, no meu caso, amarrando o valente. No meu caso é assim, eu lá no Miguel Novo, eu já cheguei desenganado dos médicos de Salvador, o médico não sabia que doença eu tinha, já fez todos os exames, ninguém sabia, só vinha me saber quando eu estava com 63 anos. Morando aqui do lado, quando tive uma crise terrível, foi descoberto que era a metade da tireoide só que eu tenho. E aí,
Deus resolveu o problema usando a medicina, ele faz como ele quer. Até os 63 anos vivendo, simplesmente pela mão direta de Deus, chegou o momento que ele quis mostrar para o médico que ele é Deus e o resto é conversa. Quando o médico viveu com 63 anos, sem ter os hormônios que são necessários, aí ele não disse a mim, Deus existe, mas ele disse: essa só está viva por causa dessa dieta que a senhora faz. Só está viva por causa dessa dieta, não sabendo bem que a dieta vem direta da mão de Deus. Direto, o Senhor me entregou a dieta e eu fiquei até os 63 anos com essa dieta. Dos 30 até os 63. E continuo com a dieta, né? Já estou medicada, que tenho que tomar os hormônios. Não encontrado na natureza hormônio para mim, mas eu tenho certeza que na natureza não falta nada, eles é que não encontraram ainda. E aí eles fazem os remédios lá. E aí a gente está usando. Louvado seja Deus. Então, queridos, não pode separar. Testemunho meu é Miguel Novo. Lá tem uma congregação, porque eu doente, tendo crises e cantando a palavra de Deus com as crianças. Debaixo daquela mangueira que vocês vão para o encontro. Já viram aquela mangueira? Ali todas as manhãs, eu e Deus. E depois, no momento das suas bandeiras ali, Deus me entregava a música e colocava em cima da letra da Bíblia. Então tem gente, vocês não sabiam ler. Eu digo que eu aprendi a Bíblia cantando. Aí vocês já sabem que eu canto todo dia, eu vou cantar novamente. Aleluia. No princípio fez Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na fonte do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E assim as crianças cantavam a Bíblia, e aprendiam a Bíblia cantada, e eu doente, caindo nos pedaços, crises terríveis na madrugada, acordava sufocada, acordava tanto problema, mas amarrar o valente e incluir tudo isso. Você esquecer de si mesmo e lembrar que tem um Deus poderoso que está dentro de você, que habita em você, e por isso você passa por tudo isso sem negar o seu dever, a sua obrigação, que é amarrar o valente. Tem que amarrar o valente, senão não liberta as vidas. Louvado seja Deus. Vamos ler Marcos 3:27. Louvado seja Deus. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. A palavra está confirmando o que eu estava falando, né? Não é assim que Deus diz? Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, para roubar o que está na mão dele, não é dele. Aí na verdade ele vai pegar o que é nosso. As vidas que estão aí para completar os 46.500 discípulos que Deus entregou a visão para o apóstolo Elias, que estão presas na mão dele, não são dele. Essas vidas não são dele, não é dele. Nós vamos buscar o que é nosso, e para isso nós temos que estar no poder do Espírito para amarrar o valente. Vamos amarrar em nome de Jesus. Na verdade ele já está amarrado, vamos em buscar lá as vidas, né? Então nós temos essa palavra, o Senhor Jesus lhe explicou que somente alguém mais poderoso que o valente poderia amarrar. Quem é o poderoso? Quem é que podia amarrar? Jesus. E ele está dentro de quem? O poderoso é ele, mas ele está dentro de quem? Amém. Se o Espírito dele está em mim, é ele em mim, não é? O Espírito de Jesus está em você, então é ele em você. Então o poderoso está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. Então, ele é o poderoso, com ele nós amarramos o valente. Não pense que somos nós, é ele em nós, e amarra o valente. Vamos ver Mateus 28:18. Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é que tem toda autoridade? Jesus.
Mais uma vez, confirma-se que estamos falando. Quem é que pode amarrar o valente? Só Ele tem toda a autoridade. Alguém se aproximou de Jesus, aproximando-se, Jesus aproximando-se, falou para as pessoas, está aqui no versículo, vocês estão lendo aí anteriormente, vão ver, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então a autoridade do Senhor está em minha vida, porque Ele está em mim. Então, na autoridade do nome dele, nós amarramos o valente. E essas vidas que estão presas vão ser libertas. Agora não pode ser somente com conversa. Tem que ter oração e ação. Nós vamos orar, mas vamos também nos desprender. Nós vamos nos lugares que eu falei para as mulheres que estão sempre muito ocupadas, cuidando das suas casas, sua família, seus filhos, e quando o marido está provendo o sustento, as mulheres estão na luta, algumas trabalhando fora de casa, outras dentro de casa. Mas não se esqueça, se você trabalha fora de casa, seu patrão já pode ser um que você vai libertar. Amém. Com o seu comportamento. Ele vai ver que você é uma mulher diferente. E ele vai sentir a presença de Jesus na sua vida. E aí que a presença do Senhor se manifesta, o valente não tem para onde correr, ele entrega. Ele tem que entregar. E esse patrão vai ser mais um entre os 46 e 500 discípulos que o Senhor vai trazer para nós. É desse jeito. Trabalho fora de casa. O que eu posso fazer? Conquistar o seu patrão, o seu patrão. Eu não tenho tempo. Seu patrão. Se você estiver se comportando da maneira que um servo de Deus se comporta, tenho certeza que eles serão atraídos. Porque você é luz. Onde a luz chega, um brilho, uma vida. Ninguém resiste. Então seu patrão vai notar a diferença. Não tem como ele continuar o mesmo. Aí ele vai ser livre, liberto. Porque você amarrou o valente pelo seu testemunho, pela sua maneira de viver naquela empresa. O valente foi amarrado. E aí ele solta o patrão, solta a patroa, e eles irão fazer parte dos 46.500 discípulos que Deus vai mandar para esse ministério. Eu não estou sentindo firmeza, eu falei que vai mandar para o ministério. 46.500. Glória a Deus. Então, meus queridos, eu falo para vocês que hoje é o dia especial para as mulheres, estou falando para vocês que esse patrão que você tem, a essa altura, já notou que você está cheio do Espírito Santo, porque é o bem nosso, é o que Deus mandou. Ele falou em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Ele já notou isso. Seu patrão, sua patrona, ele notou que você está cheia, não se preocupe. Então já sabe que o valente já está amarrado. E esse patrão e essa patroa viraram. E aí, não tem um patrão, trabalha com você em casa, e é a sua vizinha. Está glória. Suas vizinhas. E vai fazer parte desse ministério. Amém. Amém. O valente vai ser amarrado para trazer você para o dia a sua glória a Deus. Sabe aquilo, meu Deus, o que é isso? É você no lugar secreto. Eita, beleza. Antes de tudo, essa mulher acorda cedo e fica assim: só Jesus, Jesus, maravilhoso Jesus. E a vizinha fica, não, porque vizinho sabe tudo da nossa vida. Vê uma zoadinha, você pulou da cama, ela está sentindo lá a zoadinha. Minha vizinha que acordou e veio a zoadinha: Jesus, Jesus. Olha o valente sendo amarrado. Ele não aguenta o fogo de Jeová, ele não aguenta o poder de Deus. Ele está sendo amarrado. Sua vizinha é uma das que vão fazer parte. As nossas vizinhas serão aquelas que vão fazer parte desses 46.500 discípulos desse ministério. Aleluia, glória a Deus. E aí? Não trabalha fora, não vai ser o patrão que vai ganhar, porque não tem patrão, mas tem as vizinhas. Aleluia. Tem os filhos. Ou não tem filhos? Tem os filhos, então tem os filhos, meu Deus! Acabamos de ver nessa manhã os meninos aqui decorando o versículo, falando, então vamos ensinando os filhos, amarrando o valente, vamos entender os seus filhos, porque a minha palavra chega na mente dessas crianças, o diabo não tem poder sobre elas, tem que dar cuidado, tem que deixar, não vou ficar na mão deles. Nossos filhos são os principais discípulos desses 46.500 mil, em nome de Jesus.
nós vamos deixar valente totalmente amarrado e os nossos filhos livres para servir ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. E é só isso, tem mais, né? Já salvando vizinha só pela presença de Deus na sua vida, do dia, os filhos. E se o marido não for crente? Eita glória! Quantos mais serão salvos, né? Porque nessa vidinha de lugar secreto, de louvor o dia inteiro, lavando os pratos, louvando, lavando a roupa, louvando, varrendo a casa, louvando. E culto doméstico, nessa vidinha, marido não vai aguentar, o marido vai ficar amarrado e ele vai ficar livre. Você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Você e sua casa, nós e nossa casa, servimos ao Senhor. Aleluia! Glória a nosso Deus. Que Deus maravilhoso é esse. Amém? Vocês são maravilhosos, mamãe. Mulheres, nós somos privilegiadas, né? Filhos, marido, parentela, que chegar na sua casa, não fica todos fazendo parte dos 46.500 discípulos que Deus vai mandar para esse ministério. Fica no livro, fica no livro. Deus está fazendo essa obra. Louvado seja Deus. E aí já sabe, que eu já falei antes, aí já fez a hora do vizinho, filho, marido, quando vai ao supermercado, na fila. Chega tão cheio de poder, cheio de Espírito Santo, que nem precisa se abrir a boca, alguém vai chegar e dizer: você me ajuda, o que foi? Estou sentindo algo diferente, você é uma pessoa diferente, o que é? Aí você aí abre a boca e diz: é porque é aquele que deu a vida, que derramou seu sangue, mandou o seu Espírito, traz para dentro de mim, e é isso que você está sentindo, é a presença dele aqui em mim. Você quer também essa presença? Você quer Jesus como Senhor Salvador da sua vida? Isso na fila do supermercado, que maravilha! A atenção obedece, você nem vai abrir a boca, e está tão cheio da presença que as pessoas começam a notar que há algo diferente em você. Fila do supermercado, e na academia, meu Deus do céu, na academia, hein? Aquelas roupinhas de crente, muita glória, aquelas roupinhas de crente, né? Aí a turminha aqui, que negócio estranho, diferente, eu vou ser diferente. Minha filha carrega com ser tão importante, o Espírito Santo. E Ele é santo, e o meu Deus é santo, e Jesus é santo. Toda a Trindade é santa. E Ele diz: sede santos, como é santo o nosso Pai que está no céu. Por isso eu não posso, não vir para cá com qualquer roupa, porque é carnalidade, é mostrar que ninguém deixou para meu marido. Não vou mostrar para ninguém, para meu marido. Porque meu marido, sim, ele pode desejar, mas o outro homem não pode. Não posso deixar que isso aconteça. Ele pode até desejar, mas sem ser provocado por mim. Porque o homem, quando ele quer pensar, está cheio de demônio por lá, ele nem você pode estar vestindo da cabeça aos pés, ele imagina. Mas é problema dele. Se ele não se arrepender, ele vai dar toda a profundeza do inferno. Mas, se você ajudar, ele já pensa com rapidez, sem você nem estar assim à vontade, já fica imaginando. Agora imagine você ajudar, deixando na academia seu corpo todo desenhando, tem uma roupinha de crente. A pastora Débora faz aquelas roupinhas de crente lá para vocês. E aí você vai poder, de uma maneira correta que estão vivendo, na academia, vão poder conquistar as vidas. Porque ela conseguir você diferente, com essas roupas assim, você vai convencê-las, porque como está o Espírito Santo de Deus, a liberdade é justamente por isso que você anda da maneira que Deus gosta. Louvado seja Deus. Aí ele abrindo lá na academia, não é isso? E aí, salão de beleza, meu Deus do céu, ali, quem não tiver realmente cheio do Espírito Santo, em vez de ganhar, é capaz de se corromper. E as conversas não são boas, mas você vai entrar com aquela conversa linda. Qual é a conversa linda? Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é o bem para o Pai e para o poder. Jesus é o Jesus. Você é crente, é? Você diz: não sou mente crente, eu sou filho de Deus, intimidade com meu Deus. Tem o Espírito Santo dentro de nós, e nesta hora que você está aqui comigo, eu quero lhe dizer: venha também para Ele. Receba também Ele.
Então, em todo lugar que você chegar, minha querida, você já sabe que o compromisso não foi uma visão que o apóstolo recebeu, só falta que nós entremos em ação. Já começamos. Eu acredito que já começamos. Não é? Porque estamos debaixo do manto apostólico, profético. Amém. Então, eu creio que já começamos, né? Aleluia. Hoje aqui vocês estão relembrando e ativando mais. Nós já começamos a estar dessa maneira, dando credibilidade à visão que o apóstolo Elias teve, que é um santo homem de Deus, com 55 anos, quase 56 anos vivendo com ele, e eu posso dizer que realmente ele é um santo homem de Deus. Então não duvido do que Deus falou com ele, não. Tem 46 vidas, 46 mil discípulos e que para chegar, e depende de nós sermos fiéis ao Senhor, ajudando nesta visão. A visão foi ele que recebeu, mas todos nós ficaríamos em dívidas com Deus se nós estivermos juntos nessa visão, porque Ele é o líder que Deus colocou sobre nós. Então vamos estar firmes nessa visão, confiando que Deus realmente quer que esse ministério tome essa cidade. Nós vamos tomar a cidade. É por isso a fúria toda de Satanás. É tanta conversa contra nós, não é vontade não, você chega no lugar, encontra uma ovelha que sai daqui, que fala, e você não vai nessa onda, cara. Em nome de Jesus, porque você sabe muito bem o líder que vocês têm. São dias mais dias que correm nesse gabinete, atendendo pessoas, até o dia de ontem, e eu creio que até o dia de hoje nunca vai ter ninguém falando em relação à vida dele, em relação à vida ser popular. Ninguém falando, ninguém pode falar, porque realmente ele é um homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe minha esposa. Se bem que tem horas que eu fico até, meu Deus, será que ele vai ter um tempinho para mim? Mas não tem problema, não tenha. Eu não fico muito alegre quando eu vejo que não tem tempo não. Mas depois o Espírito Santo me convence, porque nós precisamos mais do Senhor Jesus do que das pessoas. Já sabem disso, né? Às vezes eu fico preocupado em estar cuidando. Não, mas não precisa de mim, nós precisamos de Jesus, e fulano precisa de Jesus. Então nós chegamos com Jesus, lugar secreto, o tempo todo, adorando e fazendo o que Ele mandou. Ide e fazer discípulos. E adoração sem cumprir propósito não vai adiantar, né? Aí eu estou adorando e as vidas que tem que fazer. Tem que trazer para Jesus. Então é esse o homem de Deus que convive comigo há 55 anos. E tem momentos que eu fico, meu Deus, que dia que ele vai olhar para mim e dizer uma palavra? Orando, estudando. Mas não tem problema. Eu perdi para Jesus. Amém. Nunca perdi para ninguém, só para Jesus. E quem perde para Jesus não perdeu nada. Certo? E ele também está me perdendo. Agora que esse culto das 3 horas da manhã, essa oração das 3 horas da manhã, está me perdendo. Porque era assim, eu olhava para a cara que eu já tinha, agora também a coisa que eu fui pronto. E eu olhava ficar junto na noite, né? Na madrugada. Aí ele está me perdendo, mas ele não vai se incomodar nem um pouco. Porque ele não vai se incomodar se ele não se incomoda se eu não me incomodo de perder para Jesus, ele também não vai me se incomodar. Nós estamos na mesma dimensão. Vamos ficar sem medo. Porque precisamos mais de Jesus do que eu dele e do que ele de mim. A gente precisa mesmo de Jesus. Louvado seja Deus. Isso não quer dizer que os casais que estão em outra dimensão queiram fazer a mesma coisa, passar a madrugada fazendo isso e aquilo, não, pelo amor de Deus. Isso não é doutrina. Mas quer dizer que um homem de Deus que teve essa visão é um homem que está nesse nível. Não é um homem qualquer. Ele está nesse nível. Mas cada qual seu cada qual. O nível de vocês ainda não é esse. O de vocês agora é obedecer e buscar as almas. E buscar as vidas. Orando, vigiando e buscar as vidas. Mas fazer o que nós estamos fazendo, vai chegar o dia de vocês. Vai chegar o tempo de vocês. Porque nós estamos aqui com os nossos sucessores. Quando chegar a vez de vocês, aí vocês fazem. Mesmo que eu te disse, e por que o seu discípulo não jejum? Porque eu estou aqui ainda. Por que vocês não estão nessa dimensão? Porque nós estamos aqui ainda. Quando nós saímos daqui da terra, é que vocês vão tomar posse
atenção, tá bom? Tem tempo para tudo. Aí vocês serão os sucessores e terão esse mesmo caráter, o caráter de Cristo, que é o caráter dos líderes de vocês. Não é porque nós somos bonzinhos, é porque Jesus foi para a nossa cara e nos escolheu para viver uma dimensão como essa, de ter uma cidade aos pés do Senhor Jesus. Não pense que é outra coisa. 46.500 vidas é essa cidade aos pés do Senhor Jesus. Não tem lugar nessa terra que nós temos cuidado para a presença de Deus. Então vamos em frente. Não esqueçam disso. E não pode parar. O diabo vai fazer de tudo para nos retardar a nossa caminhada. Mas nós vamos negar tudo que colocar por empecilho. Nós vamos fazer de conta que nós estamos dentro. Não vamos nem olhar. Nada. Problema de saúde, nada. Ah, mas eu estou muito doente. Você tem um médico, os médicos dentro de você. Está muito doente, mas vai lá naquela casa que Jesus mandou, salvar pela vida e vai fazer parte dos 46.500 vidas. Seja como for, seja qual for o problema, seja que for para mudar a sociedade, você faz, nada vai impedir. Nada vai impedir. Seja qual for o problema. No tempo que ele estava agressivo, eu tomava pancada nas costas dele quando ele estava agressivo, morava lá no sítio. E entre os problemas de saúde, ainda tinha os burros que eu tomava agressivo. Certa vez eu fiquei sem fala, nas costas. E as crianças lá embaixo na mangueira me esperando para cantarmos a palavra. Eu esperei muito, chamei por Jesus. Meu filho não fazia isso porque fosse um mau filho, fazia por causa da doença. Ele não tomava medicamento nessa época. E aí eu tinha essas crises. Eu dizia que nada tivesse acontecido, porque eu tinha que amarrar o valente. Hoje, aquelas vidas que eram crianças, hoje são mães de famílias, fazendo parte do caminho do Senhor Jesus. Então, vamos amarrar o valente ou não vamos? Em nome do Senhor Jesus. Decididos, então vamos para a conclusão. Logo que já entendemos que temos que amarrar o valente, então já está entendido que a nossa pátria é nos céus. Todos que amarram o valente têm a pátria lá nos céus, não é aqui não. Certo? Com Cristo. Não é nesse mundo que jaz o maligno que nós vamos ficar. Aqui é somente passageiro. Também entendemos isso. Temos uma multidão nos esperando para libertar. Já entendemos isso. Não podemos esquecer que essas pessoas estão presas pelo diabo. Já entendemos isso. Que elas estão presas e que nós vamos, no poder de Jesus Cristo, no poder do Espírito, libertá-las. Ninguém parado, ninguém se atrapalhando com nada. Então, devemos amarrar o valente. Como eu já disse, tem que saber, é no poder do Espírito. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. E aí você dá lugar, viver cheio dele. Não esquecer de Efésios 5,18. Não embriagueis com vinho, porque acontece. Não se embriague com as coisas desse mundo. Não se embriague com as mentiras de Satanás. Mas sim cheio do Espírito Santo. Para amarrar o valente, tem que estar cheio do Espírito Santo. Precisamos ter duas ações: orar e ir ao encontro. Não vai somente orar e ficar quietinho, não. Vai orar e vai ao encontro dessas pessoas que estão presas na mão do valente. Elas serão libertas em nome de Jesus. Já temos as duas armas: a oração e o ir. E fazer o que Deus mandou. Ir atrás. Não podemos ficar apenas pedindo a Deus que salve a Lagoinhas, mas com certeza Jesus irá salvar a Lagoinhas usando os nossos pés. Romanos 10, 15. Deus vai salvar a Lagoinhas usando os nossos pés. Tivemos o grupo de evangelismo com o pastor Marcos. Nova Esperança, Nova Esperança, ali está por começo, tem muito chão pela frente. Cada barril desse será invadido para que o nome do Senhor seja glorificado. E como pregarão, se não forem enviados? E como está escrito?
escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quais são as coisas boas? O Evangelho. O Evangelho são boas novas. Então, nossos pés são formosos, porque nós anunciamos o Evangelho. Então, não podemos ganhar sem pregar. Temos que pregar. E aí, nós teremos o propósito cumprido. 46.500 discípulos tomando essa cidade de ponta a ponta e o nome do Senhor sendo glorificado. Se você está disposta a entregar a sua vida por isso, você levante e apague o Senhor. Glória a Deus! É a sua vida como o Senhor Jesus mandou. Ide e fazei discípulos. É a sua vida, é a minha vida, é o que o Senhor mandou. Ide e fazei discípulos. Desse jeito, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus! Aleluia! 2 minutos para você orar em cima dessa palavra.